Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre direitos do consumidor. Obrigado pela presença de vocês aqui no programa Ponto Final. Esse mês agora, março, foi o mês em que se comemorou aí o Dia do Consumidor, que é uma data que se tem muito para comemorar. Mas a pergunta que eu queria fazer inicialmente para vocês é, aqui em Teresópolis, a gente tem bastante o que comemorar? Os direitos do consumidor avançaram muito desde que o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor? Doutor Rodrigo, na sua opinião, o que aconteceu aí em relação aos direitos do consumidor? O público, as pessoas que compram, o consumidor de uma forma geral, ele está mais consciente em relação aos seus direitos? O consumidor está bem ciente dos seus direitos, alguns ainda não têm tanto conhecimento, por isso a importância desses programas. E o Judiciário, o PROCON, os órgãos de defesa do consumidor têm feito seu papel em buscar a proteção e dar essa proteção ao consumidor. Então, diante disso, tem evoluído bastante. Nós temos um judiciário aqui bastante incisivo contra os desrespeitos, tanto que há até empresários que fazem até mais do que o necessário para poder evitar chegar às barras do judiciário para não ter problema e saber porque sabe também que o prejuízo vai ser até maior. É uma lei que pegou, porque no Brasil ainda tem isso, tem lei que pega e lei que não pega. Pegou porque é uma lei boa, favorece os consumidores, evita abusos, evita o locupletamento do fornecedor em desfavor do consumidor. Não que isso já tenha acabado, mas está sendo coibido até com boas práticas e com a conscientização do consumidor, assim como o seu programa, que acaba conscientizando os consumidores e outros programas também que existem. O senhor tocou num ponto importante, que é justamente essa questão do que fazer quando o direito do consumidor é lesado, porque existe todo um rito. Tem gente que às vezes já procura direto um advogado, enfim, ou entra no tribunal pequenas causas, o juizado especial, como é chamado hoje, mas existe todo um rito, não é, doutora Marta? O que o consumidor que se vê lesado no seu direito, quando ele adquire algum produto, o que ele deve fazer inicialmente? Ele deve procurar direto o PROCON, ele deve entrar direto com uma ação no juizado especial? O que ele deve fazer em primeiro lugar? Existem telefones de atendimento ao consumidor que a gente chama de SAC. O próprio fabricante ou fornecedor de serviço tem que dar essa informação, seja no seu serviço ou no seu produto. Primeiramente, ele pode procurar a empresa ou o fornecedor de serviço para que faça atuar o seu direito. Agora, uma coisa importante até de reforçar, ele pode procurar primeiro, mas se ele quiser, ele pode também procurar diretamente o PROCON. Se o direito dele, ele se sentir tão lesado, ou seja, ele fica de uma forma inseguro em relação ao atendimento, ele pode procurar o PROCON. Primeiramente, o PROCON ele vai agir administrativamente em relação àquele consumidor que foi lesado e o fabricante ou o fornecedor de serviço ou de produtos. Como é que é esse trabalho do PROCON? O consumidor procura o PROCON munido, enfim, das provas que ele tem de que ali houve realmente algum tipo de problema, e aí o PROCON entra em contato diretamente com a empresa? Nós temos diversos telefones, até de saque de atendimento, direcionado ao PROCON, porque as empresas oferecem o saque, mas oferecem também um canal direto ao PROCON. Nós vamos até o fornecedor ou o fabricante para que ele atenda ao consumidor através do PROCON. E esse atendimento é via administrativo. Se não resolver pelos telefones, a gente ainda tem uma outra forma de resolver, através de cartas, porque às vezes o consumidor ele não tem como resolver imediatamente. Então a gente vai, através da responsabilidade do PROCON, encaminhar uma carta, a gente chama carta de investigação preliminar, para que aquele problema seja sanado. E se ultimamente não for, a gente vai encaminhar o consumidor ao juizado. Existe algum prazo que vocês estabelecem? Sim. Padrão? Sim. Ou esse varia de acordo com cada caso? Esse prazo é um prazo padrão, eles têm que nos dar resposta. Essa resposta, a partir do momento que eles recebem essa carta, tem 5 dias para resolver a questão com a narrativa por escrito. Qual foi a resolução dada àquele problema que foi encaminhado ao fornecedor, ao fabricante?
caso esse prazo não seja respeitado, Sim. aí o caso então é encaminhado para a via judicial. O que a gente pode fazer? Quando não há como resolver aquele problema, geralmente as cartas, a reclamada que a gente chama, pede um prazo. Ela nos informa através de carta, olha, eu necessito de mais prazo. Nós vamos atuar novamente em relação ao reclamante, informando a ele que eles atenderam, mas solicitam um prazo. Isso é perfeitamente viável, porque eles estão resolvendo o problema. Na maioria das vezes, não tem como fazer o estorno de um valor que foi cobrado indevidamente, em 5 dias, no caso de cartão de crédito. Então, eles solicitam prazo para que aquele problema seja resolvido num prazo maior. Aí, a gente tem por obrigação informar o consumidor que estão resolvendo o problema. Doutor Rodrigo, quais são os casos mais comuns que o senhor tem se deparado em relação à questão de direitos do consumidor? Que o cliente chega já direto querendo a via judicial, ou então que já, de repente, recorreu ao SAC, depois ao PROCON, e que não aguenta mais, então ele quer entrar na justiça. Quais são os casos mais comuns que o senhor tem visto? O mais comum e que causa mais transtorno, geralmente, é cobrança indevida, né? Porque quando você tem cobrança indevida que, às vezes, com uma despesa já paga e gera uma negativação, é aquilo que o consumidor não tolera, né? Ninguém tolera a inscrição em cadastro desabonador. Mas os casos mais comuns é cobrança indevida, não entrega de produto, não atendimento à oferta, não instalação de serviços de internet, por exemplo, e suspensão indevida de telefone, já aconteceu muito, hoje não tem tanto, mas está mais nesses padrões aqui. E falta de conserto e reparo de produtos no prazo legal também. Nesses casos, cabe também, além de pedir não só a regularização do serviço que foi prestado ou a troca do produto que foi feita, cabe algum tipo de indenização ao consumidor? Normalmente se pede esse tipo de coisa por dano moral, seja lá o que for? É bastante usual, principalmente nessa questão da cobrança indevida, quando ela origina, inclusive, a negativação indevida, né? Porque aí houve uma mácula no nome e no cadastro desabonador perante os órgãos de crédito, né, que impede, inclusive, o acesso a crédito, a serviços bancários, etc. E também quando o produto ou o serviço eles são indispensáveis, né? Muitas das vezes, você imagina, você tem criança, você ficar sem geladeira, você ficar sem energia elétrica, suspensão de energia, você ficar sem um telefone que é necessário, você ficar sem o carro que precisa para transportar a família, tudo isso são ofensas à moral, né, de forma subjetiva e às vezes até objetiva, que podem gerar o direito de indenização, até para que haja um ressarcimento de forma que eles recebam contentamento pela indenização e o que a pessoa que vai pagar, a empresa que vai pagar, suporte o ônus de causar aquele constrangimento, aquele prejuízo ao terceiro, para que não venha a acontecer de novo. É a questão da função punitivo-pedagógica da indenização. Sem prejuízo disso, as cobranças indevidas podem ser restituídas, às vezes até em dobro, os lucros cessantes, perdas e danos, tudo, etc., dependendo do caso a caso, né? Infelizmente, nosso tempo nesse bloco terminou. No próximo bloco, eu quero falar com vocês sobre um problema relacionado a direitos do consumidor que eu acredito vem crescendo muito com o passar do tempo, que é o que se refere a compras pela internet. A internet cada vez mais comum e o consumidor vem se deparando aí com essa nova fronteira do direito do consumidor, que é a compra pela internet. É o que a gente vai tratar no próximo bloco do programa Ponto Final. Até já!